Nós estamos começando a nossa live desta quinta-feira, dia 13, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero aqui mandar um grande abraço para você que nos acompanha pelas nossas redes sociais da Paróquia São Brás de Birigui. Hoje nós estamos vivendo mais um dia do tempo comum, depois dos tempos do Natal. Agora nós estamos no tempo comum e hoje nós temos como o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos do 40 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus aproximou-se de um leproso, suplicando-lhe de joelho: Se queres, pode limpar-me. E Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação: Vê que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora dos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos começando o Evangelho de Marcos. Essa é uma passagem da pregação de Jesus na Galileia e nós temos esse contato de Jesus com o leproso. Para a gente entender o que era a lepra naquele tempo, era uma doença condenatória. Quem tinha era afastado da sociedade, era discriminado, não tinha lugar naquele espaço porque não tinha cura e era uma doença totalmente transmissível. Guardadas as proporções para que a gente possa entender e ilustrar, é semelhante com a Covid, onde nós temos uma transmissão muito grande, por isso que é importante que as pessoas evitem aglomerações, estarmos próximos uns dos outros. Mas voltando para a lepra, era uma doença que muitos na época colocavam como uma doença de pecado, algo que realmente tirava a purificação daquelas pessoas. Tanto é que existia esta ordem, de que quando alguém era curado pela lepra, deveria se apresentar ao sacerdote para que ele comprovasse que de fato a pessoa estava curada e por isso poderia voltar à sociedade. E hoje, nos tempos atuais, nós temos tantas lepras, tantas pessoas marginalizadas, esquecidas, como por exemplo os drogados, os alcoólatras, as pessoas de rua. Então é preciso que a gente entenda que a lepra sempre existiu, de formas diferentes. Se antes o problema era a doença, hoje é o social. E nas duas situações nós temos o quê? A presença de Jesus. Se naquela passagem nós tínhamos Jesus físico participando da cura daquele leproso, hoje é Jesus nos guiando para que nós possamos ser aqueles que vão levar a cura para aqueles que tanto precisam, através da oração, através da caridade e de fazer o bem. O que mais me chama a atenção nessa reflexão de hoje, e eu queria compartilhar com vocês, é dizer de que a pessoa, o leproso, ele diz, para Jesus, de joelhos: Se queres, pode limpar-me. Ele crê no Senhor, ele crê que Jesus pode mudar a sua vida. Muito mais do que curar apenas da lepra, devolver a ele a dignidade de poder viver em harmonia com as pessoas que ele provavelmente o amava, os familiares, os amigos, e que foi impedido por conta da lepra. Então nós temos aqui a fé daquele homem o curou, através, é claro, das mãos do nosso Salvador, mas ele acreditou em Jesus, ele de joelhos se aproximou e acreditou. E depois espalhou essa linda passagem para as pessoas. E Jesus já não pôde mais andar tão publicamente assim na Galiléia, porque as pessoas buscavam a Jesus.
As pessoas estavam sedentas de milagres, milagres físicos, mas milagres espirituais. E sentia naquela pessoa, naquela figura de Cristo, que ainda para muitos era um simples homem, mas para outros já se descobria que era o Filho de Deus, a salvação. A única salvação. E para nós hoje, quando a gente olha esse texto, é preciso entender as maravilhas que o Senhor faz em nossa vida e que a gente tenha fé, que a gente creia que a gente tem essa possibilidade do Senhor. Eu não sei qual que é a sua lepra. Pode ser que a sua lepra seja uma depressão, seja uma doença, seja até mesmo a Covid-19, seja as drogas, problemas familiares, eu não sei, mas se você crê, Deus pode curar a sua vida, pode limpar a sua caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Para que você, meu irmão e minha irmã, tenha uma excelente quinta-feira, um final de semana abençoado, um início de 2022 com muitas realizações, para que juntos possamos caminhar com o Evangelho. Continuaremos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.